Olá, meus amigos, boa tarde. Hoje, dia 28, domingo, nós estamos no mês de abril e nós vamos ler o texto que está em Mateus, no capítulo 12, verso 46 ao 50, que fala sobre a família de Jesus. E a ênfase que eu vou dar não é exatamente sobre a família de Jesus, tá? Mas é uma palavra que está aqui que ela se repete 62 vezes. Eu já fotografei o texto certinho, milimetricamente certo, e no Facebook dá para colocar. Não dá para colocar porque eu não aprendi ainda, entendeu? No TikTok. No TikTok vai ficar só o vídeo, mas no Facebook vai ter o texto. E aí, como tarefa, vocês vão pegar ali, tiram a Xerox, né? Ou imprime a foto, e todas as palavras que tiverem em negrito, elas vão estar escrito vontade em português, mas em cima vai estar escrito a palavra Telemann, tá? E vamos lá? Diz assim, verso 46, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe, no caso Maria, seus irmãos estavam lá com ele. Obviamente, a Bíblia fala, acho que quase 4 irmãos, mas eu acho que ele tinha uns 6 irmãos, tá? Está em Marcos, no capítulo 4. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que trouxera o aviso, quem é minha mãe e meus irmãos? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis que minha mãe e meus irmãos, eis aí minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. É um texto bem conhecido, mas o que não é muito bem conhecido é quando ele dá um revés na fala, né? Seus irmãos e mãe estão aí fora, ou seja, elas têm crédito para entrar aqui dentro por ser sua mãe e seus irmãos. Ele fala assim, ninguém tem crédito para entrar aqui dentro. Percebeu, irmãos? Que não adianta você ser descendente de Abraão, ter o DNA dele, nada disso vale, entendeu? É até bonitinho falar, né? Eu tenho DNA de Abraão, que hoje em dia dá para ver, né? Dá para saber certinho, entendeu? Mas Jesus diz o seguinte, a minha mãe e meus irmãos são esses que fazem a minha vontade. E a palavra vontade aqui é essa palavra aqui, que é Telemann, tá? Eu vou deixar ela escrita aqui do lado e ela se repete 62 vezes. Mas o interessante dessa palavra, Telemann, das 62 vezes que você vai ler aqui depois, que vai vir junto com o vídeo, você vai perceber que a intenção dela, o propósito dessa palavra é fazer com que as bênçãos de Cristo recaiam sobre aqueles que são seus. Todas elas, entendeu? Então, Telemann quer dizer uma vontade que já está pronta, um propósito que já está perfeito, que não vai dar erro nenhum. Os planos de Deus jamais serão destruídos, tá? Então você pode ter certeza, tá? Que tudo que tiver que acontecer, se você ficar doente, que é possível você ficar doente, é possível eu estar falando com você aqui agora e cair duro aqui, morrer, tudo é possível. E vou dizer que seria uma benção, não para os meus parentes, meus pais, né? Mas eu estaria muito feliz com o Senhor na glória. Mas eu quero que você saiba, eu estou fazendo a vontade de Deus aqui, porque eu gosto demais disso aqui. Eu gosto mais de falar aqui, como estou falando, que eu estou pregando para 200 pessoas mais ou menos todo dia, de visualizações do Facebook e do TikTok, do que se eu estivesse pregando na igreja para 40, 50 pessoas, tá? E detalhe, de graça,
Por isso que eu sempre coloco junto aí para que vocês me ajudem no Pix. Entendeu? Eu fico impressionado que na América, irmãos, o americano, ele mão aberta. Ele lá chama-se tips. Você termina de comer alguma coisa, você dá um tips, que seria uma gorjeta, entendeu? E muitas meninas que trabalham no McDonald's e tudo falam assim, ó, a gente vive aqui do tips, porque se depender do salário, $15 a hora, entendeu? Eu ganho pouco. Então você tem que aprender a ajudar. E a Bíblia fala que você tem que abençoar com as suas primícias aquele que vos ensina. Eu tenho certeza absoluta que o que eu estou ensinando para vocês aqui, que são coisinhas pequenas da Bíblia, 6 minutinhos, eu fico contando no relógio aqui, ó, deu 5:52, entendeu? Eu já vou terminar agora, que se você entender essas 62 palavras aqui, você vai entender muita coisa da Bíblia, ok? Ó, quero que Deus abençoe você, eu peço a Deus isso, e que o Senhor te dê um final de semana, um final de domingo abençoado, no dia do Senhor, ok? Aprenda essa palavrinha aqui e você vai saber se você faz parte ou não da família de Jesus, amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus, amém.